sexta, ontem e hoje, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos ler a Bíblia, 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 21 a 23. Eu vou falar sobre 4 coisas necessárias para você realizar ou viver o sonho. 4 coisas necessárias para você viver o seu sonho. 4 coisas necessárias para você viver o seu sonho. 1 de Coríntios, capítulo 3, verso 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o... Tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Volte no 22. Vamos ler de novo para você prestar atenção aqui no que eu vou falar na sequência. Ó. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é... Ele só não fala do passado aqui. O presente e o futuro, tudo é... Quem já ouviu uma expressão assim, o futuro está na mão de... Diga assim para o teu vizinho, Paulo disse aqui que não. Paulo está dizendo aqui que o teu futuro está nas tuas mãos. O teu futuro está nas tuas mãos. É mais ou menos assim, ó, Deus está no comando de tudo. Mas no controle das decisões, quem está? Cada um de nós. Você tomou a decisão de acordar cedo e vir aqui hoje. Ah, Deus me leva lá. Deus não ia fazer que nem fez com Felipe, transladá-lo. Não, você tem que tomar a decisão. Por exemplo, se todo dia dormir depois da meia-noite, é Deus que está escolhendo dormir depois da meia-noite ou a gente? Comer todo dia comida que não traz benefício para o organismo, é Deus que está escolhendo ou sou eu? Ultrapassar numa curva perigosa? Orar ou não orar, quem que decide? Diga para o teu vizinho, o teu futuro está nas tuas mãos. Você que decide como é que vai ser o seu futuro. Foi Paulo que nos ensinou. E esse futuro não está do lado de fora, esse futuro está dentro de você. Porque somos nós que tomamos essas decisões. Então, o meu futuro está dentro de mim. Já foi colocado pelo Criador o meu futuro aqui dentro. Eu preciso ir tomando as decisões corretas. E para eu tomar as decisões corretas, eu tenho que estar assim com o meu Criador. Porque Ele pode ir dizendo o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Se devo ir para a esquerda, para a direita, parar, retroceder, avançar, eu posso ouvir a voz dele e tomar a decisão na sequência. Eu lembro de Davi que ele estava para guerrear contra os filisteus e perguntou para Deus, Deus, devo ir? Deus falou, pode ir que eu vou dar a vitória para você. Um ano depois, o mesmo exército tinha renovados e Davi podia dizer, não, Deus já falou ano passado, eu já posso ir. Só que ele foi perguntar de novo. Deus, devo ir contra o filisteu? Ele falou, não, entra no meio do mato ali e fica olhando para cima. Quando eu chacoalhar a copa das amoreiras, você vai que eu dou o exército do filisteu pelas costas para você. Então, para você ter um futuro glorioso, realização dos seus sonhos, você tem que estar alinhado com Deus, na pessoa do Espírito Santo, para seguir as orientações dele. Mas não é ele que decide, somos nós. É o que Paulo está nos ensinando. E para que isso aconteça, você vai precisar de algumas coisas. Primeiro, você vai precisar ativar os teus recursos internos. Porque às vezes a gente está diante de dificuldade, de problemas, e a gente sempre olha para o lado de fora, sim ou não? Quem tem parente rico, riquíssimo aqui, levanta a mão. Quando a gente passa uma dificuldade financeira, a gente pensa em quem? Nossa, o meu tio podia me arrumar um dinheirinho, sim ou não?
Só que a Bíblia vai nos ensinar a olhar para dentro. Tudo que você precisa, o Criador já colocou dentro de você. Tudo. Está aí dentro, Ele colocou. Ponha lá para nós Deuteronômio 8:18. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Só que esses recursos internos podem estar adormecidos dentro de você e você está de olho. Nossa, mas o pastor Toninho podia me ajudar, hein? Nossa, esse irmão aqui está tão abençoado. Ele podia me dar um senhão hoje. Entendeu? Que a gente sempre está olhando para fora. E Deus vai fazer nós olhar para dentro esta manhã. E dizer, ó, aí dentro tem a solução de tudo que você precisa. Deuteronômio 8:18 diz assim: antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se neste dia. A palavra ali, ó, força. A palavra força do original hebraico é coar. Coar tem 4 significados, 3, 4 significados ou mais. A palavra coar ali, ó, é talentos, dons, habilidades e competências. É Deus que te dá talentos, habilidades, dons e competência para que você gere riquezas, gere poder, gere os teus sonhos. Então tudo que você precisa, o Criador já botou dentro de você. Está aí dentro. Só que às vezes está adormecido e precisa ser ativado. Precisa ser. Quando Paulo diz para Timóteo, Timóteo, desperta o dom de Deus que há dentro de você. A palavra dom, ali do original grego, também significa talentos, habilidades, competência e dons. Paulo está dizendo desperta, e a palavra despertar do original grego significa põe fogo, faz virar uma fogueira dentro de você para que saia para fora, para que você arranque daí de dentro o melhor da sua vida, que está aí dentro. Quando você começar a olhar para dentro, você verá que é possível você fazer coisas extraordinárias para Deus. A solução que você precisa não está lá fora, está dentro de você. Alguma coisa o Criador colocou aí dentro, que é capaz de realizar os seus sonhos. É capaz de fazer a tua célula prosperar, a tua empresa prosperar, a tua igreja, a tua família. São esses dons, esses talentos, essas habilidades que estão aí, quem sabe adormecidas, mas hoje nós vamos ativar essas habilidades para que você saia daqui dizendo: o Criador colocou dentro de mim tudo o que eu preciso para realizar o propósito da minha vida. 1 Samuel 19:18-24, Davi foi ativado no pior momento da sua vida. E hoje, essa manhã, nós estamos num campo de ativação. E esta ativação vai pegar você. E você vai mergulhar dentro de você e vai dizer: aqui dentro, o Criador colocou algo que estava adormecido. Não é o seu marido, não é a sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, seu parente que tem que fazer o teu sonho acontecer. O teu sonho tem que partir de dentro de você. Essas habilidades, essas competências vão saltar para fora. 1 Samuel capítulo 19, verso 18. Davi está fugindo aqui, ó. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Naiote é onde tinha a casa dos profetas. E o anunciaram a Saul dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas, profetizando, onde estavam Samuel, que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus
veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Davi então está fugindo, porque Saul queria matar Davi. Ele foge e se encontra com o profeta. O profeta diz: vamos a Naiote, na casa dos profetas. Quando eles chegam, aquele campo de radiação, Deus tinha feito uma marca. Quem entrava para dentro daquele território era automaticamente ativado os seus dons, os seus talentos. E Davi está só por aqui lá. Nossa, agora eu estou tranquilo. Eu estou profetizando, eu estou cheio de Deus. Eu vou ser o rei de Israel. Eu vou governar essa nação. Ele está cheio porque está sendo ativado. Aí Saul fala assim: vamos lá, meus policiais. Polícia Nacional do governo. Eles estão indo. Quando eles chegam perto, tinha uma linha de campo de ativação. Os soldados de Saul, quando eles entram, eles começam a profetizar também. Por quê? Porque aquele lugar era um campo de ativação. Davi foi ativado, os soldados de Saul também foram. Vamos continuar lendo lá? Verso 21. E avisado disto Saul, enviou outros mensageiros, e também eles profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então, agora Saul tomou a decisão. Foi ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntando disse: onde estão Samuel e Davi? E lhe disseram: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e já profetizando, até chegar a Naiote, em Ramá. Veja o campo de radiação ali, ó. Aí quando ele chega lá e vê Davi, ele faz um ato profético aqui. Olha o que a Bíblia diz ali, ó. Davi está ativado, no pior momento da vida dele. Saul queria matar, mandou policiais para levar preso. Não conseguiram porque o campo de ativação era tão forte. Agora Saul chega e começa a profetizar também. Meu Deus, eu estou profetizando. Sabe o que agora aqui, ó, algo profético acontece? A Bíblia diz que Saul tirou as vestes real. Porque Davi foi ativado. Olha que coisa profética. Davi estava ativado, todo mundo foi ativado. Agora o próprio homem que queria matar Davi tira a sua roupa real. Profeticamente ele está dizendo: você foi tão ativado nos seus dons naturais que eu estou despindo a minha veste real, porque a partir de agora você está recebendo o reinado de Israel. Porque Davi foi ativado no lugar certo. E o Saul, profeticamente, ele tira a sua roupa real para entregar para Davi. Sabe o que Deus está dizendo? Você está sendo ativado esta manhã. Ativado esta manhã. E aqueles que estão em posição privilegiada, quem sabe até te perseguindo, eles vão se despir da sua posição, porque a ativação dos seus dons, dos seus talentos, das suas habilidades, vai ser tão forte por parte de Deus e da sua cooperação, que você vai galgar degraus e degraus e mais degraus, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. A minha célula não vai, pastor. Está difícil demais. Não olhe mais para fora. Nesta manhã Deus está ativando os seus dons. E a partir de agora, depois da ativação, você nunca mais vai precisar mendigar pessoas para irem para a sua célula, porque eles serão atraídos como um imã para a tua célula, para a igreja, porque os seus dons e talentos já estão sendo ativados esta manhã. E ali então, todo mundo foi ativado. E interessante que depois de Davi ser ativado, os policiais de Saul também foram, e o próprio Saul. Então tem muita gente que será ativado depois de você. Mas você precisa ser ativado, porque os resultados virão de acordo com essa ativação,
de acordo com esse despertar dos dons. Diga assim: despertando os meus dons. Pergunta para o teu vizinho: quais são os seus dons? Você que está escrevendo aí, escreve, ó, os seus dons. Pelo menos 3, escreve. Escreva aí, ó, meus dons. É isso aqui: eu sei falar bem, eu sei escrever bem, eu sou bom em matemática. Porque em alguma coisa você é bom. A gente não consegue ser bom em tudo, mas em algumas coisas a gente vai bem. E você tem que ser melhor a cada dia, não melhor que os outros, melhor que você mesmo. Porque Salomão disse assim: aquele que é perito no que faz será colocado entre os reis da terra. Entendeu? Por exemplo, quer ver no Brasil, quando você pensa em palestrante de família, quem que vem na tua cabeça? Na hora vem o Cláudio Duarte, porque o cara é especialista, ou o Josué Gonçalves. Então você tem que ser bom em alguma coisa. Clínico geral, você não conhece nenhum famoso, né? Não tem, porque ele sabe um pouquinho de tudo. Fala para o teu vizinho: o teu dom precisa sair para fora. Tire para fora. Tire para fora. Vamos lá, segundo, você precisa ter objetivos. Entrei na minha célula aqui, mas como é que você quer chegar em dezembro? Tanto faz, quanto tanto. Não. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom. No final do ano eu quero multiplicar a minha célula e vou ficar com 10 pessoas aqui e a outra abre pelo menos com 6. Olha, já tem um objetivo. Sim ou não? Agora, não, vou tocando aqui empurrando com a barriga. Vai que o pastor Toninho olha para mim e fala: você está tão fraquinho, vai para outra célula, porque você não está dando conta. Não, você dá conta sim, Deus apostou em você, Deus confia em você, e Deus colocou talentos em você, dons em você. Ele nunca disse que seria fácil, ele disse que daria certo. Fácil não seria. Até porque se fosse fácil, todo mundo faria, sim ou não? Agora coloque aí quais são os seus objetivos, você que está escrevendo. Quais são os seus objetivos em 2023 para a sua família, para o seu ministério? Quais são os objetivos para o seu trabalho? Os seus sonhos em 2023? Eu quero comprar uma casa, eu quero multiplicar minha célula. Coloca aí. Porque quando você escreve, a neurociência provou agora, nos últimos 10 anos, que quando você está pensando na cabeça, é confusão mental. Se você escrever, você venceu a confusão mental e 50% já de chance a mais de você realizar. Por isso que é importante escrever. Esse dia um rapaz lá ligou para mim, falou: pastor, o senhor pode me atender para fazer uma oração forte para mim? Eu falei assim: não tem oração forte, tem oração com fé e oração sem fé. Oração forte eu nunca vi. Mas aí fala por aí, alguém já ouviu oração forte? Fazer uma oração forte. Eu fiquei pensando: qual que é a oração forte? Aquela que põe a mão na cabeça e dá uma empurradinha, daí fica forte. Entendeu? Daí eu cheguei lá, ele falou: pastor, larguei da minha esposa. Estou vivendo 2 meses com outra. E agora estou meio em dúvida se eu volto, se eu não volto. Eu tenho 2 filhos. E eu quero que o senhor faça uma oração, entregue uma revelação para mim. Eu falei: não vou orar para você não, irmão. Por quê, pastor? Não, eu vou te dar uma folha de papel. Fiz um risco no meio assim e falei assim: desse lado faço uma pergunta. Pelos quais motivos eu nunca separaria da minha esposa original? E do outro lado, por quais motivos eu permaneceria com a mulher atual? Do lado de cá, que era a esposa, ele escreveu 23. Do outro lado, ele ficou quase 40 minutos para escrever 3. Aí eu falei: agora veja quanto que dá aqui, ó, faz a subtração aí, faz o cálculo. Ele falou: nossa, pastor, não precisa falar mais nada, vou voltar para minha esposa. Por quê? Porque quando está aqui é confusão. Quando você escreve, venceu a confusão. Fala para o teu vizinho: viu por que você luta tanto para não escrever os teus sonhos? A gente não escreve, daí vai chegar aonde? Agora escreve e bota lá na porta do teu guarda-roupa: meu objetivo para a família, meu objetivo para o ministério, para o trabalho e para o meu sonho. Todo dia vá lá e leia. Dezembro eu vou chegar assim. Mas para que isso aconteça em abril tem que estar acontecendo o quê? Em agosto tem que estar acontecendo o quê? O que eu vou fazer diariamente para que em dezembro eu chegue arrebentando?
e glorificando a Deus? Você tem que ter objetivos, senão os sonhos vão ser frustrados. Pergunta para o teu vizinho, você tem os objetivos, irmão? Eu deixo para o pastor traçar. Não, o pastor não vai traçar não, o pastor vai orar. Vai traçar os objetivos da igreja. Agora você lá, não, eu quero multiplicar minha célula. Daqui a pouco eu quero estar com 10 células. Ah, mas é tão difícil, né? Não é tão difícil não, é a gente que crê que é difícil. E se você crê que é difícil, você está certo. Se você crê que é fácil, você está certo também. Porque aqui é assim que funciona. Ah, está tão difícil, tá, você está certo. Mas está tão fácil, você está certo também. Você que escolhe. Aí esses dias mudou um menino lá do lado da minha casa, que a gente mora numa chácara lá, chácara condomínio. Mudou, menino fechado. Fechava aquela pessoa mais da dela, assim. Eu falei, eu vou orar 30 dias, vou ganhar esse rapaz para Jesus. Botei o nome dele lá no meu quartinho de oração e todo dia lá, Jesus, é esse aqui. Abra o coração dele. Essas coisas que a gente ora, né? Me deu oportunidade. 21 dias eu fui lavar o carro na frente de casa, ele na janela. Falei, é agora, Jesus. Oi, aí, tudo bem, Tiagão? Tudo, tal. Falamos de política, falamos de futebol, porque tem gente que já quer enfiar Jesus na goela dos outros, sim ou não? Na marra, não, calma. Daí era sábado à noite, eu falei, Tiago, vamos amanhã no culto cedo? Ele falou, vamos. Olha só. Falei, a oração fez efeito. Deu certinho. Aí foi no outro dia. Daí eu falei assim, Tiagão, vamos fazer o seguinte, sábado que vem você vem aqui em casa comer uma pizza comigo? Porque tem gente que não quer investir o dinheirinho, né, irmão, para multiplicar a célula, tem que investir. Ah, mas eu já entrego o meu dízimo, o problema é seu. Isso aí é obrigação nossa. Daí ele foi, tirou todas as dúvidas. Daí ele falou para mim, daí eu falei assim, terça-feira tem o curso de membresia, tá? Ele falou, eu e minha esposa, e minha filha, vamos estar lá. Tirou mais as dúvidas, no outro domingo era o batismo. Ele falou, e eu quero me batizar com a minha esposa. Aí, tá vendo? Fala para o teu vizinho, se você acreditar que é fácil, é fácil. Daí, quando eu faço o curso de membresia lá, a última pergunta é assim, qual é o teu sonho? Aí, para eu levar para casa e eu orar, entendeu? Eu levo essa ficha para mim orar pelos membros da igreja. Ele escreveu assim, ser um profeta de Deus. Eu falei, meu pai amado. Fala para o teu vizinho, viu como é fácil, irmão? Você que crê que é difícil, vai ficar difícil. Não é difícil, é fácil. Fala para o teu vizinho, acredite que é fácil, irmão. Porque quem está em nós é maior do que o que está no mundo. O Espírito de Deus está em nós. E Jesus disse assim, vocês vão fazer as obras que eu faço e as maiores. Amém? Lá na nossa igreja eu tenho uma filosofia que eu digo assim para todo mundo lá. Vocês vão ser pelo menos 4 vezes melhor do que eu. O Emanuel fala assim, eu vou ser 6, né, pai? Tá bom, você vai ser 6. Daí ele fala assim, mas se eu tiver um irmãozinho ou uma irmãzinha, não vai ser 6, né, pai? Falo, pelo amor de Deus, rapaz. Calma, deixa de ser 6 também, irmão. Aí eu que estava conversando com a pastora, né? Que quando eu saio assim, deixa a piazada lá, a igreja vai mais gente, anda melhor. Daí você fala, mas por que acontece isso? Porque você profetiza que eles vão ser 4 vezes melhor. Porque líder hoje não será mais teto. Líder será plataforma de lançamento, Bate em mim, vai mais longe. Bate em mim, vai mais longe. Bate em mim, vai ser melhor. Não, ninguém vai tomar... Um dia eu fui pregar em Foz do Iguaçu. Antes de eu pregar, o pastor falou assim, aqui ninguém é melhor do que eu. Falei, misericórdia, o que eu vou pregar agora? Sangue de Jesus tem poder. Se o próprio Jesus disse que os discípulos dele iam ser melhor que ele. Fala para o teu vizinho, você sempre vai encontrar alguém melhor do que você. Toda a vida vai entregar, vai encontrar. Vamos lá para o terceiro, então, para nós dar a impressão que vai acabar. Terceiro, os ambientes importam. Ambientes. Fizeram uma pesquisa com a tilápia japonesa. Pegaram umas e colocaram num ambiente pequenininho. E as outras num ambiente grandão. Passou um tempo, aquela do ambiente pequeno cresceu de 7 a 8 centímetros. E a outra cresceu 25 a 30 centímetros. Mais de um palmo. Porque o ambiente importa.
Então você tem que saber os ambientes que você vive. Se você anda com um lambarizinho, vai ser lambarizinho. Se você anda num ambiente grandão, você vai ser uma tilápia grandona. E você é a média das 5 pessoas que você atrai. Porque é nós que atraímos as pessoas para perto de nós. Porque todos nós temos uma vibração, nós somos energia. Por exemplo, se você for fofoqueiro, você atrai quem? O fofoqueiro. Se você falar só de ganhar alma, você atrai quem? Você pode ver assim que essa lei, John Maxwell diz que é a lei do magnetismo, né? Músico atrai músico. Quando eu tive depressão, que eu era doidinho, eu atraía só deprimido, pastor. E qual que era a nossa conversa? Como é que se mata mais legal? Meu Deus. Será que é se jogar debaixo do trem? Olha as conversas. Porque você tem uma vibração ruim, você atrai aquelas pessoas ruins. Pastor, mas o que eu faço? Quando eu vejo, eu estou numa roda de fofoca. Você tem que mudar a tua vibração e se posicionar contra o fofoqueiro. Pronto. Mas você tem que mudar para que as pessoas de uma vibração melhor sejam atraídas por você. Porque a gente atrai as pessoas que estão na mesma vibração que nós. Você já não conversou com pessoas que falam assim, 2 minutos, você fala, quero me livrar disso. Já estou indo embora. Santo Deus, tenha misericórdia. Ô, pessoinha. Aí você sai fora. Agora não tem pessoa que você conversa, parece que casa tudo assim, tem uma ligação tão forte, porque você está na mesma vibração. E o ambiente importa. Deus criou os lugares antes de criar as pessoas. Quando Elias chegou para o rei Acabe e disse assim, não vai chover segundo a minha palavra. Logo, se não vai chover, não seria ideal ele ficar no palácio? Lá tinha água, pelo menos um pãozinho, tinha lá para comer. Aí Deus fala assim, esse ambiente eu não quero para você. Eu vou mudar você de ambiente. E diz assim, sai daqui e vai para o ribeiro do Querite. Saia dali da região do Mar da Galileia. Gire e vai lá do outro lado, pelo vale de Acabá, que era onde estava o ribeiro de Querite. E lá eu ordenei aos corvos que lhe sustentem. Diga para o teu vizinho, tem ambiente que Deus vai mudar você. Agora preste atenção num detalhe aqui. Corvo, em Levíticos 11, diz que era um animal imundo. O profeta Elias, um profeta zeloso da lei, será que ele ia ter contato com o corvo? E disse assim, legal, trouxe um pãozinho com carne assada. Sendo zeloso. Pensa assim no profeta Elias, parecido com o pastor Toninho, zeloso assim, e qualquer coisa, pá! Porque o profeta era assim, né, pastor? Não, é assim que a Bíblia diz, não adianta não. Ou tu vai embora ou tu se submete. É mais ou menos assim o profeta Elias. E se boquejasse, ele mandava cair fogo do céu e matava 50 e mais o general deles. Era brabo. Aí você acha que ele ia se submeter, pegar num corvo? Aí eu fui estudar, irmão, e descobri que no vale, no ribeiro do Querite, habitavam os árabes. Os turcos. Alguém já foi na loja de turco? Quem já foi na loja de turco? Negociar com os turcos é bom, né? Se você não souber uma técnica lá de negociar, eles... E se você falar assim, eu pago tanto, você tem que pagar. Ele poderia até fazer mais barato, mas a palavra tem que valer para eles. Você já viu o turco dar alguma coisa para alguém? Eu não vi. Aí então, esses árabes eram negociantes, que eram apelidados de corvos, porque eles usavam a túnica preta, eles eram negociantes. Deus coloca Elias exatamente nesse ambiente, para aprender o quê? Negociar. Diga para o teu vizinho, Deus está mudando você de ambiente para você aprender novas técnicas,
novas habilidades, aguçar isso que está aí dentro de você. Ambiente importa. Então você precisa estar no ambiente certo. Quando Deus quer te abençoar, Ele te conecta com novas pessoas. Quando Ele quer te livrar, Ele te desconecta de outras pessoas. Diga para o teu vizinho, Deus está te dando livramento, você não está entendendo, irmão. Aquele fulano se afastou de mim, estou com tanta saudade dele. Pare! Deus está te dando livramento. Vamos dar um aplauso para Jesus, meus irmãos. Aí Ele está te conectando com outras. Amém? Então, quando Deus quer te abençoar, Ele te conecta com outras pessoas e te desconecta de algumas pessoas. E outra coisa, irmãos, nunca é o outro. Porque a gente fala assim, o outro não paga, o outro é fofoqueiro, o outro. Nunca é o outro, sempre sou eu. Eu preciso me resolver. Eu preciso ativar os meus dons e talentos. Não é o outro. Quem aqui já tentou mudar outra pessoa? Levanta a mão. Todos os que tentaram mudar só pioraram. Porque a gente não muda o outro. A gente piora o outro. A gente só piora. Agora, quando a gente começa a mudar, automaticamente quem está no ambiente com a gente começa a perceber. E se obriga a ir dizendo, peraí, está diferente. Antigamente eu dava um grito, ele dava 2. Agora eu dou um grito, ele me faz uma pergunta. Alguma coisa está diferente. Porque a pergunta é mais poderosa do que um sermão. Quando você faz uma pergunta certa, arrebenta. O Emanuel, meu piazinho, ele está na fase da pergunta. Eu ensinei tanta pergunta para ele que tem hora que ele faz pergunta para mim que eu tenho que me segurar. Oh, calma, deixa, vamos. O Benzema vai para a Copa de novo, 2026. Aí o Giroud lá, já foi na quantas Copas? E o Pelé jogou em qual ano? Ai, Senhor Jesus, cara pergunta. Vamos perguntar para o Google. Então, perguntas perturbam e despertam respostas extraordinárias. E o que eu quero dizer para você? Que hoje, Deus está ativando esses recursos internos em você. Essas habilidades em você. E Ele vai mudando você de ambiente. Para que você aprenda novas habilidades. Ative ainda mais as suas competências. Melhore as suas habilidades. Para que você cumpra o seu propósito e viva um sonho realizado. Você não está aqui nessa terra por acaso. Só para comer arroz e feijão e dormir. Você sobreviveu a uma pandemia. Você sobreviveu tantas turbulências. Porque ainda tem algo para você fazer. Ainda tem algo para você. Eita glória, agora peguei o microfone do chefe. Agora vai sair mais forte. Entendeu, irmãos? E por último, você vai precisar ser generoso. Que tem gente que não é generoso. Dr. Mike Murdock já dizia, o que sai da sua mão, nunca sairá da sua vida. Vai para o seu futuro. Deus ama a generosidade. Mike Murdock já dizia que Deus plantou a sua melhor semente, Jesus Cristo, porque Ele queria colher uma família. E nós fazemos parte da família que Ele colheu. Nós aprendemos muito cedo. E eu nasci no berço cristão e eu vi os pastores a minha infância inteira dizendo: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ir pro... Aí ninguém queria ser rico. Misericórdia, vou ser rico, vou queimar no inferno. Quem que ia querer ser rico, irmão? Fala sério.
O rico vai para o inferno. Não, então melhor ser pobre. E essa mentalidade satânica pegou a igreja, irmão. Você conversa com vários crentes e pensa isso. Mas o que Jesus quis dizer quando ele falou isso? E Jesus falou quando conversou com o jovem rico. Mas em Jerusalém tinha 12 portas. E uma porta era chamada Porta da Agulha. Todas as outras portas fechavam às 18 horas. A Porta da Agulha ficava aberta até a meia-noite. Os comerciantes que viajavam e chegavam após as 18, eles tinham duas opções: esperar o outro dia pela manhã para entrar na cidade e negociar, ou ir à Porta da Agulha, descarregar o camelo, fazer o camelo dobrar o joelho, empurrar ele para dentro da cidade, passar a mercadoria e dentro da cidade negociar 5 vezes mais o valor original. Se ia vender uma toalhinha dessa por R$5, vendia depois das 18 por 25. Quando Jesus disse assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu, ele estava dizendo assim, porque o coração será apegado ao dinheiro. Mas se ele se despir, abrir, ser generoso, ele entra para o meu reino e ganha pelo menos 5 vezes a mais. Viu por que o que sai da sua mão não sai da sua vida? Quanto mais generoso você for, mais Deus vai te abençoar, mais Deus vai te prosperar. João capítulo 12, versículo 24. Nós já estamos quase encerrando. João 12, 24. Olha o que diz lá. Na verdade, vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito. Aqui tem duas leis importantes da generosidade. O grão de trigo caindo na terra, diga assim, semear. Então, se cai na terra, você está semeando. Mas se ele não morrer, fica ele. Tem muita gente que dá o dízimo na igreja, irmão. Dá a oferta. Mas não colhe nada. Por quê? Porque ele só semeia. Ele não mata a semente. E você tem que matar a semente. Quer ver como que não mata a semente? Puxa vida, vou dar meu dízimo aqui, mas poderia pagar meu aluguel. Essa semente não foi morta. Só foi semeada. Vai ficar só ela. Puxa vida, mas eu poderia comer aquele carneiro com esse dinheiro. Puxa vida, eu poderia pagar a prestação do carro com esse dinheiro. Aí fica com o coração na semente. Logo, se ficar com o coração na semente, não mata a semente. Agora, a hora que eu tiro meu dízimo, isso aqui está morto. Isso aqui é de Deus. Eu planto. Quando eu planto, esse dá muito fruto. Pergunta para o teu vizinho, está matando a semente? Ou só semeando? Tem que matar a semente. Eu estou sendo tão generoso com dó. Não, com dó não funciona. Tem que ser generoso matando a semente, porque Jesus era o grão de trigo. Quando Deus planta ele mata Jesus. E Jesus morre. E deu muito fruto. E você faz parte do fruto da semente que o Pai plantou de trigo. Põe outro texto lá. 2 Coríntios 9, 9, o 10 e 11. Olha o que diz lá. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Volta no 10. Deus dá pão para você comer, sim ou não? E semente para você? Tem gente que come o pão e engole a semente. Não, esse mês aqui não vou dar o dízimo e come a semente. Esse mês não vou dar a primícia, come a semente. Esse mês não vou dar a oferta, come a semente. Se come a semente, vai colher o quê? Fala para o teu vizinho, seja generoso. Parte do que Deus te dá é pão para você. Parte do que Deus te dá é semente para você semear. Quem vive plantando, viverá colhendo.
Seja generoso. Mike Murdock tem uma frase que diz: quando você libera o que está na sua mão para Deus, Deus libera o que está na mão dele para você. E o profeta diz que a mão dele mede a terra a palmos. Pega as águas dos 3 oceanos e coloca na concha da mão dele. As nuvens para ele é como se fosse algodão. Quando você liberar com a tua mão, essa mão vai abençoar você. Diga para o teu vizinho: tudo que você fizer acontecer na vida dos outros, Deus fará acontecer na sua. Seja generoso. Seja generoso. Deus tem despertado uma geração de empreendedores agora que estão trazendo um novo capitalismo, capitalismo social. Deus vai fazer você gerar riquezas para você doar parte dessa riqueza para financiar a manifestação do reino de Deus nessa terra. Capitalismo social, com inteligência. Tem gente que está doando 30%, 40%, 60%, até 90% da riqueza que está fazendo para financiar o reino de Deus nessa terra. Você quer ver os seus sonhos realizados? Seja generoso. Preste atenção nos ambientes que você está. Tenha objetivos. E que os seus recursos internos sejam ativados para você viver os sonhos de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos se colocar em pé? Nesta manhã, pode vir cá. Você que quer os seus recursos internos ativados, saia do seu lugar. Venha aqui diante desse altar. Vamos orar juntos para que os seus recursos sejam ativados. Você ainda não fez o que Deus tem de grandeza para você fazer. Você tem muita coisa para fazer. E para isso você precisa que seus dons e talentos sejam ativados. Sejam queimados dentro de você. Fala com Deus. Diga: Deus, ativa os meus dons. Ativa os meus talentos. Até hoje eu estive olhando só para fora. Para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, para o meu tio, para o meu avô. Eu fiquei olhando a solução do lado de fora. Mas Deus te trouxe esta manhã para dizer para você: os recursos estão aí dentro, os talentos estão dentro de você, as habilidades estão dentro de você. E nesta manhã Deus está ativando. Deus está pondo fogo dentro de você, dizendo: você é capaz. Eu te dei habilidades, eu te dei talentos. Você é capaz de ver a tua célula prosperar. É capaz de levar pessoas a Jesus. É capaz de fazer dinheiro para financiar o reino de Deus. Porque tudo que você precisa está dentro de você. Oramachandarabacalamarabachandaramanagai. Pai, nesta manhã os teus filhos estão aqui diante do teu altar, crendo que o Senhor está ativando os seus dons. E Pai, eu sei que muitos deles essa semana já vão ter resultados extraordinários. Vão procurar cursos na sua área de competência. Vão melhorar os seus dons. Como dizia o grande presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln: se eu tiver 6 horas para derrubar uma árvore, 4 horas eu vou passar afiando o machado. Essas pessoas vão treinar mais, elas vão, Pai, buscar mais conhecimento. E elas vão produzir no teu reino, vão produzir na sua célula. O coração vai queimar, vão produzir riqueza. Os empreendedores dessa igreja vão produzir mais e mais riqueza. Porque o Senhor vai dar habilidade nas negociações, para que essa igreja avance, para que essa igreja prossiga avante, glorificando o teu nome, e nós manifestando o teu reino, Senhor. Choremaragai. Eu abençoo os meus irmãos, eu abençoo essa igreja,
E eu declaro, Senhor, essas habilidades ativadas. Esse povo, Pai, é um povo escolhido. É um povo separado para impactar Campo Mourão. Para alcançar pessoas através da internet. Ative os dons dessa minha irmã. Ative os dons desse meu irmão. Pai, é para o teu reino ser estabelecido. É para o teu reino avançar. Deus não diz mais a respeito a nós. É a respeito do teu reino. É a respeito da propagação do teu evangelho. Esses irmãos precisam ser ativados para avançarem, para mostrar para Campo Mourão que existe um Deus todo-poderoso para fazer Jesus mais famoso, para levar os princípios da sua palavra nos negócios, na política, nas artes, na mídia. Ative esses meus irmãos, Senhor. Ative as minhas irmãs. Queima, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode cantar, meu amado. Continue orando, continue. Alarabachondegerebagai. Orialalashukamanarabaka. Chorebedegerebagarabagai. Agora escolha alguém que está perto de você e ore por essa pessoa. Ministre para ela agora. Isso, escolha alguém, ministra. Diga: Deus está ativando os seus dons. Deus está ativando os seus talentos. Diga: seja cheio do Espírito Santo. Ministra para alguém, né? Ministra para alguém, chega perto de alguém. Ministra para alguma pessoa que está perto de você. Ministra, ministra, ministra. Você foi escolhido. Você é escolhida. Ministra, ministra. Você não pode parar. Você precisa continuar. Você precisa avançar. E os seus dons e talentos estão sendo ativados esta manhã. Maragassura Maragai. Aleluia. 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 Isso, ministra, ministra.